Oi, voltando então. A gente pode pensar no seguinte, pessoal, eu até anotei aqui no meu caderno. O romance urbano. As histórias de amor criavam um público ávido e fiel. Histórias de amor sempre são interessantes, sempre nos interessamos por ela. E o público leitor dessa época no Brasil, e isso eu já falei para vocês, ele também era formado por uma grande parcela de leitoras. Então a gente tem que pensar nisso também. E eu já falei muito disso com vocês, essa é a grande verdade. Mas essa ideia do moralismo de cunho pedagógico, isso tinha que chegar também e, sobremaneira, ao público feminino. No sentido de que esse público feminino é que poderia, no cerne da célula da família, colocá-lo em prática de forma eficaz. Olha que interessante. Outra reflexão. Os leitores passam a se sentir incorporados ao texto. Isso é verdade. E os escritores também, eles se utilizavam de certos expedientes, como, por exemplo, o modo como os escritores, eles também, muitas das vezes, quebravam a dita quarta parede e se referiam aos leitores, leitoras. O Machado de Assis era um mestre em fazer isso. Ele tinha até uma brincadeira em que se referia às suas 17 leitoras. Até parece que ele só tinha 17 leitoras. Então, o que acontece? Com essa incorporação do leitor ao texto, o escritor ele pinta um retrato, digamos assim, animado. Ele pinta um quadro animado desses valores, desses costumes, não fica uma coisa estática. Fica algo interessante, intenso, com o leitor participando disso tudo. Muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Então vamos lá. Prefácio do A Moreninha, né? Joaquim Manuel de Macedo. Duas palavras, coisa rápida, né? Eis aí vão algumas páginas escritas, às quais me atrevi a dar o nome de romance. Ele se atreveu a dar o nome de romance. Não foi ele movido por nenhuma dessas três poderosas inspirações que tantas vezes soem aparar as penas dos autores. Quais seriam elas? Glória, amor e interesse. Não foi isso, ele está dizendo aqui que não foi isso. Deste último, estou eu bem acoberto com meus 23 anos de idade, que não é na juventude que pode ele dirigir um homem. Da glória só se andasse ela caída de suas alturas, rojando asas quebradas, me lembraria eu. Tão pela terra que rastejo, de pretender ir apanhá-la. Dramático isso. A respeito do amor, não falemos, pois se me estivesse o buliçoso a fazer cócegas no coração, bem sabia eu que mais proveitoso me seria gastar meia dúzia de semanas aprendendo numa sala de dança do que velar 30 noites garatujando o que por aí vai. Detalhe, se vocês forem comparar a escrita do Teixeira e Souza com a escrita do Macedinho, vamos chamá-lo de Macedinho, era assim que os amigos o chamavam.
vocês vão perceber que existe uma diferença estilística interessante. O texto que estamos a ler, ele é um texto do século XIX, a gente tem sempre que ter isso em mente. Ele não é um texto atual, é um texto do século XIX. Então nós temos, digamos, uma certa estranheza, né? Quando a gente lê o Alencar, por exemplo, a gente acha o Alencar exagerado, pedante, não é verdade? É porque somos pertencentes a uma outra época, enfim. Questões que eu já comentei com vocês também e que a gente pode, num outro momento, desdobrar. Mas o mais interessante é o seguinte: somos pesquisadores de letras e estamos aqui tomando contato com um texto interessante escrito no século XIX. Tenhamos paciência com ele, portanto. Então ele prossegue. Este pequeno romance deve sua existência somente aos dias de desenfado e folga que passei no belo Itaboraí durante as férias do ano passado. Caramba! Ele escreveu o romance A Moreninha num momento de tranquilidade, de devaneio, descanso, férias. Não acredito, não. Ele pode até ter escrito este livro nas férias, mas não foi fácil, não. Foi difícil. Mas ele está querendo passar a ideia de que foi assim algo feito sem muitas preocupações. Longe do bulício da corte e quase que em ócio, a minha imaginação assentou lá consigo que bom ensejo era esse de fazer travessuras, e em resultado dela saiu a Moreninha. Olha que coisa interessante. Então, pessoal, o que ele